Bom, então a gente vai dar início à nossa audiência pública, lembrando que ela se refere ao documento já publicado, o produto 5, que é a versão preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Canas. Então, primeiramente, como iniciou esse trabalho, né? Foi um acordo de cooperação entre a Prefeitura de Canas e a AGEVAP, e a gente, eu, o Túlio e a Carol, somos responsáveis por todo o planejamento desses produtos. Lembrando que o processo se iniciou lá em julho do ano passado, e a gente teve a oportunidade de fazer várias visitas aqui ao município, tanto para diagnosticar a situação dos resíduos e trazer prognósticos, ou seja, metas, indicadores para conseguir atingir objetivos para a melhoria da gestão dos resíduos no município. Então, o que é o PMGIS, né? É um planejamento do município que leva em conta um cenário de até 20 anos. Então, foram feitas todas as projeções em cima disso, levando em consideração esse horizonte de 20 anos. E quem executa todas as ações previstas no plano é o próprio município, é o órgão executivo do município de Canas. A gente fez o planejamento e colocou as ações que são necessárias. Por que fazer o PMGIS? Primeiro que é um instrumento de planejamento e gestão, como eu já disse, e ele é muito importante para conseguir algumas condições de obtenção de recursos da União, que vai ser até comentado mais para frente, mas é importante ter ciência que com o PMGIS em mãos, o município acaba levando vantagem em alguns editais para conseguir alguma verba, algum aporte financeiro. E, além do mais, é uma obrigatoriedade legal, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, onde estabeleceu que é obrigatório que os municípios façam um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A revisão deve ser feita de 4 em 4 anos e juntamente com o PPA, né, o Plano Plurianual, que estabelece todo o orçamento, todas as ações relacionadas ao dinheiro, como que serão levadas e consideradas nos diversos setores do município. Então, por isso que é importante que seja feito junto com o PPA. Então, a gente vai contar um pouquinho o que a gente fez até agora. A gente já está, como eu disse, na fase final. O primeiro produto, né, o produto 1, a gente fez todo um levantamento da legislação, tanto no município quanto no estado e federal, fazendo as relações entre eles. Então, levamos em consideração as legislações sobre resíduos sólidos, sobre educação ambiental e sobre saneamento básico. O que a gente pôde perceber? Que aqui no município de Canas não existem leis de cunho ambiental e é necessário a criação de um código ambiental que leve em consideração principalmente a parte dos resíduos sólidos, a parte de educação ambiental. Então, leis relacionadas à fiscalização do descarte irregular, desde que sejam colocadas alternativas para isso. Definir pequeno e grande gerador é uma coisa importante também, uma vez que o pequeno gerador normalmente é responsabilidade da prefeitura a fazer toda a gestão, a coleta dos resíduos, e o grande gerador ele é responsável pela geração dos seus próprios resíduos. O produto 2 é nada mais do que um livro para consulta, que leva em consideração toda a caracterização do município. Então, às vezes, na implantação de algum projeto, vai ser importante utilizar esse instrumento, porque ele tem todas as informações, desde informações de socioeconomia, organização territorial, política administrativa, geografia, histórico, localização, enfim, diversas informações podem ser importantes para alguma ação. A gente fez também o plano de mobilização e participação social,
que leva em consideração diferentes estratégias para inserir a população de Canas no PMGIS. Lembrando que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos que é muito importante a participação popular na criação e no andamento do plano, considerando aqueles 20 anos. Então, desde as redes sociais da prefeitura, impressos, eventos, rádios, a audiência que a gente está fazendo isso, são todas formas de tentar trazer, mobilizar os munícipes para as questões relacionadas aos resíduos. Os nossos outros produtos foram o diagnóstico, que é o produto 3, e o prognóstico, que é o produto 4. Foi aí que a gente fez todo esse levantamento das informações, das deficiências, para então propor medidas. E a gente separou então pelas tipologias de resíduos encontrados no município. O primeiro que a gente vai falar aqui são os resíduos de serviço de saúde, né, que compreendem desde aqueles materiais infectados, como seringa, algodões ou gases infectados com sangue, enfim, esses tipos de materiais. O volume gerado é em torno de 0,7 tonelada por ano, e a destinação ela é feita através de incineração, que ocorre lá em São Bernardo do Campo. A coleta é feita de forma correta através de uma empresa terceirizada também, empresa Atos, e o rejeito é levado para o aterro de classe especial. Então a gente pode concluir que em relação ao RSS, o resíduo de serviço de saúde, ele é adequado, ele está de acordo com a legislação, que desde a Anvisa até a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o que a gente julgou muito importante é a necessidade de ampliar a divulgação de recolhimento dos RSS na UBS municipal, porque em algumas visitas a gente viu descarte irregular de resíduo de serviço de saúde. É importante medidas de educação ambiental para alertar as pessoas do perigo até de colocar esses resíduos junto com os resíduos domiciliares, e até porque pode machucar o coletor, acabar infectando ele. Em relação aos resíduos de saneamento básico, né? Então aqui o município de Canas, ele tem a sua estação de tratamento de água, a ETA, que na realidade gera muito pouco resíduo, que são alguns inertes que vêm junto com a adução da água, que é feito de poços, e esses resíduos são jogados diretamente na galeria pluvial. Seria interessante que eles fossem secos e então dispostos no aterro sanitário. E a AET, né, que é a estação de tratamento de esgoto, que na realidade é uma lagoa, então é uma lagoa de estabilização, e o lodo ele fica decantado no fundo da lagoa. Em visita à estação de tratamento de esgoto, a gente, conversando também com o técnico da Sabesp, a gente viu que faz tempo que não é feita, aliás, nunca foi feita a limpeza daquela lagoa, e que já existe necessidade dela ser feita. Então é importante que a prefeitura cobre a Sabesp para a manutenção da lagoa. E, bom, como eu falei, a destinação é do Ribeirão Caninhas, através da galeria pluvial, para a parte de estação de tratamento de água. Então, como eu disse, o mais importante é cobrar da Sabesp a limpeza e manutenção da lagoa, e cobrar também a criação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que está previsto na PNRS, que o órgão que executa essas ações relacionadas a saneamento sejam responsáveis pelos resíduos e elaborem o PGRS. E os resíduos industriais? Não foi possível definir o volume, já que a gente não tinha nenhuma forma de diagnóstico desse tipo de resíduos, né? É importante que o município cobre por parte dessas indústrias, por parte dos empreendimentos, também a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Eles são obrigados, o município deve fazer essa cobrança, porque aí sim a gente vai ter noção de quantidades geradas desse tipo de resíduo, para então conseguir colocar ações que sejam mais palpáveis, né? Ele vai falar um pouco agora na parte de limpeza pública.
Bom, os resíduos de limpeza pública, né? O que consiste esses resíduos? São aqueles gerados em serviço de varrição, capina, poda de árvores, e consistem basicamente assim, árvores, restos de galho, de plantas. Inclusive, em caso de inexistência de educação ambiental, a gente pode constatar sacolas plásticas, embalagens de alimentos, que a população acaba descartando esses produtos em vias públicas. A estimativa de geração desse tipo de resíduos no município são 510 toneladas por ano. Aqui a gente tem uma foto das meninas do PEAD, que é um programa muito bacana que o município conta, que emprega cerca de 10 pessoas em toda a municipalidade. E a destinação era em uma área do Botafora, localizada no término da Rua do Meio, mas durante a elaboração do produto, essa área foi notificada pela CETESB e foi encerrada. A gente vai falar um pouco melhor sobre ela mais para frente. E agora a disposição está sendo um terreno particular no bairro do Brejão. Bom, de maneira geral, a gente aplicou um questionário junto à população do município no começo desse ano e o serviço de limpeza pública foi bem avaliado pelos munícipes. O que tem em andamento com relação à gestão desses resíduos no município? Existe uma parceria entre a concessionária de energia, a EDP Bandeirantes, para o fornecimento de um triturador de poda. Qual seria o benefício, né, desse triturador? Como eu disse anteriormente, esse tipo de resíduo eles possuem, são compostos por galhos, restos de folhas, enfim, insumos que teriam potencial para compostagem e até mesmo para agricultura, né, já que o município conta com a atividade de horticultura bem desenvolvida. Então seria uma solução interessante aí a ser levada em frente. Aqui um gráfico sobre a geração desse tipo de resíduo em dois cenários. As barras da esquerda, que são as mais claras, elas são o cenário tendencial. O que é o cenário tendencial? Significa que as medidas que a gente planejou no plano não seriam adotadas. Então tudo continuaria como está. Você percebe que existe uma ascendência dessas barras, né? Aqui nesse primeiro par de barras é o ano de 2017 e o último é o ano de 2040, conforme o Guilherme falou, toda a vigência do plano. Por que existe esse aumento de geração? Devido ao aumento populacional do município. Então isso é para o cenário as barras da esquerda, né? Que são esse cenário tendencial, como se as medidas foram planejadas e não fossem adotadas. As barras mais escuras da direita, a gente pode perceber que tem até mais ou menos a metade ali da vigência do plano, ela tem um leve acréscimo, mas ela começa a decrescer depois da metade. Por que isso acontece? Isso acontece porque as ações de educação ambiental, elas passariam a ser adotadas, elas passariam a dar resultados. Por quê? Porque esse tipo de resíduo ele conta, como eu disse anteriormente, com o descarte de alguns embalagens de alimento, plásticos, restos de alimentos por parte dos munícipes. Então, com a adequação das medidas de educação, iria ocorrer essa pequena redução. Bom, os resíduos da construção civil, o nome é intuitivo, né? São aqueles gerados em reformas, pequenos reparos civis, enfim. A estimativa de geração é 310 toneladas por ano. A gente tem uma foto aí de um grande problema do município, né? São esses pontos de descarte legais. A gente pode ver que tem vários aí conforme a cidade, aqui a gente está com um só. E onde era a destinação desse tipo de resíduo, né? Também era no Botafora Municipal, que foi encerrado pela CETESB, que é no término da Rua do Meio, uma destinação inadequada, inclusive condenada por legislação federal. Agora é no pátio da Prefeitura Municipal. Bom, de maneira geral, esses resíduos, Canas conta com uma medida interessante também, que é a Operação Tapa Buraco, que reaproveita esses resíduos para as estradas rurais do município. Isso é uma medida interessante que acaba gerando uma redução na destinação desse tipo de resíduo. Mas agora bate naquilo que o Guilherme falou lá no começo, não existem leis específicas sobre responsabilidade de geração. Então, por exemplo, aquele ponto de descarte legal, quem que gerou aquilo? Um pequeno gerador, um grande gerador? Muito provável que um pequeno. Mas uma vez que você carece de legislação específica sobre isso, você não sabe de quem é a responsabilidade. Só para citar um exemplo, para deixar mais claro, o município de São Paulo, ele possui uma legislação específica sobre o assunto. O que ela define?
ela define que com até 50 quilogramas, perdão, 50 gramas seria muito pouco, né? Até 50 quilogramas de geração diária, a pessoa física ou jurídica, ela é um pequeno gerador e dessa forma a prefeitura é responsável pela gestão dos resíduos. Excedendo esse limite, passando de 50 kg de geração diária, a pessoa passa a ser um grande gerador e será responsável pelas etapas de disposição e destinação dele. Então, a gente sugere, assim, a curto prazo, que Canas realmente trabalhe esse aspecto legislativo para preencher essa lacuna aí. Bom, como eu disse também, as atividades do Bota Fora foram encerradas, um aspecto positivo. E o que a gente propôs de solução? A gente vai abrir para discussão mais à frente, quem tiver uma boa ideia também pode agregar, mas é caçambas estáticas, através de parceria público-privada, que ocupariam o lugar desses pontos de descarte legal e coletariam esses resíduos. É um aterro de inerte, que esses resíduos são resíduos inertes, eles não reagem quimicamente com outros compostos. Lorena, inclusive, tem um aterro dessa natureza e seria uma medida interessante em termos econômicos, porque, por exemplo, Cachoeira Paulista não conta com o tipo de empreendimento dele. A partir do momento que você tem um empreendimento dele, você pode ter uma arrecadação devido à instalação desse empreendimento. Uma ATT, área de transbordo e triagem, também seria interessantíssima. Funciona basicamente como um aterro de inerte, só que em vez de ser para destinação ou disposição final, é para uma área de transbordo, ou seja, armazenamento temporário. E também o PRAD, que é o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. O PRAD seria implementado no Bota Fora, que foi encerrado, porque o que a gente tem de informação é que o Bota Fora foi notificado pela CETESB, mas parou de ser utilizado, foi soterrado, tudo certo, mas ainda não tem nenhum programa dessa natureza para recuperar aquela área. Bom, um gráfico similar ao de limpeza urbana, é a mesma coisa aqui, cenário tendencial é aquele que não seriam adotadas as medidas do plano à esquerda, e as barras à direita, as mais escuras, o cenário que seriam adotadas as medidas de educação ambiental, as medidas que a gente propõe no plano. Aqui a gente percebe que a diferença é muito maior do que do de limpeza urbana, né? Porque aqui você teria que a geração tendencial ela iria crescer também ascendentemente, enquanto que para o cenário desejado com as medidas adotadas, ela iria reduzir drasticamente. E por que isso ia acontecer também? Devido à educação ambiental, você teria um aproveitamento maior desse tipo de resíduo, você teria mais medidas voltadas para a utilização desse resíduo que tem um valor econômico agregado. Então, um gráfico interessante aí. Aqui a área de Bota Fora, uma boa notícia, né, pra gente. A gente tinha essa foto, salvo engano, do final do ano passado. Em visita ao local, inclusive, a gente achou lixo eletrônico, que é muito ruim, porque ele pode contaminar lençóis freáticos, inclusive numa área de risicultura. E à direita, a foto de 2 semanas atrás, em que a gente percebe que as atividades foram encerradas, foi soterrado o resíduo que encontrava no local, enfim. Pequeno avanço aí. Bom, os resíduos sólidos domiciliares são aqueles gerados em residências e conjuntos habitacionais, enfim. É uma grande geração, né, porque é o lixo tido como comum ele, 2,17 toneladas por dia, e Canas paga 80 toneladas por dia para dispor esse resíduo no aterro sanitário VSA em Cachoeira Paulista, por mês, então é uma disposição legal, de certa forma ela é ambientalmente correta, porque é um aterro controlado, existe tratamento do chorume, enfim, mas acaba sendo uma medida um pouco errônea, na medida em que você tem um valor muito agregado para esse tipo de resíduo. Você tem resíduo reciclável, você tem uma parcela muito grande de resíduo que poderia ser aproveitado para compostagem, e você acaba pagando por uma destinação relativamente cara, sem contar com logística, e com isso acaba gerando um problema. Mas, de certa forma, os serviços de coleta realizados pela Prefeitura também foram muito bem avaliados lá no começo do ano, com o questionário que a gente aplicou. A coleta não abrange a área rural, e teria que abranger futuramente, e não existe coleta seletiva. A coleta tem uma periodicidade boa, tem uma frequência boa, só que ela é realizada somente
Não existe a coleta seletiva. Quais seriam as medidas que a gente propõe? A implantação de uma unidade de triagem e compostagem, que funcionaria separando esses resíduos secos, os resíduos rejeitos, que são aqueles que não têm aproveitamento econômico, e os resíduos orgânicos, alguns que teriam aproveitamento para compostagem, assim que ela funciona. A implantação de uma coleta seletiva, programas de educação ambiental, através de legislações específicas, enfim, uma série de outras medidas que poderiam ser adotadas. Parcerias público-privada com municípios vizinhos. Aqui a gente escreveu sobre a parceria com o município de Lorena, que já conta com uma cooperativa, a Cocal, quem conhece Lorena ali no bairro da Secap. E por que a curto prazo seria interessante começar com uma parceria com Lorena? Porque, às vezes, o que ocorre na maioria dos casos brasileiros? A população não adere à coleta seletiva de imediato, porque carece de educação ambiental. Você começa a explicar, a gente vai começar a coletar resíduos úmidos um dia, resíduos secos no outro. Não é todo mundo que adere a isso. Então, como uma forma experimental de começo, agora a curto prazo, seria essa parceria público-privada com a Cocal de Lorena. Então, conversar com eles para destinar esses resíduos para lá. Aqui também um gráfico similar àqueles. O cenário tendencial à esquerda, o desejado à direita. Você vê que o tendencial é a mesma coisa, ele segue uma ascendência, e isso geraria, também devido ao acréscimo populacional, geraria uma despesa ainda maior, porque teria que ser caminhado por o aterro sanitário. E você vê que no cenário desejado você tem uma redução muito drástica, né? Você chega ali no ano de 2040, 2038, a diferença é muito brutal. E o que você teria nisso? Além disso, você teria um ganho econômico, você iria parar de dispor esse resíduo no aterro sanitário, você teria medidas de compostagem, geração de emprego, você poderia ter operação de cooperativas, vários ganhos para a população. Bom, os resíduos de logística reversa, quais são? Pilhas, baterias, eletroeletrônicos, óleos e graxas de automóveis com as respectivas embalagens, agrotóxicos, o que mais? Pneus inservíveis de carros, automóveis. Qual que é o atual panorama do município? Não existe nenhum ecoponto, que são aqueles lugares de descarte voluntário de resíduos eletrônicos, pilhas, baterias, eletroeletrônicos e lâmpadas. Que inclusive a gente falou anteriormente que a gente encontrou esse tipo de resíduo no Botafora Municipal, gerando um impacto ambiental aí muito grande. Não existe coleta seletiva formalizada ou divulgada. Existem medidas isoladas, claro, por parte de pessoas assim que realmente geram uma certa renda com essa atividade, mas nada formalizado por parte do município. A gente visitou alguns pontos, principalmente as margens da rodovia Dutra, borracharias e postos de gasolina. O que a gente verificou? Que eles sim procedem de maneira correta quanto a esses resíduos de óleos e graxas e embalagens. Eles contratam empresa especializada nesse serviço que procede com a disposição deles. Mas a gente não visitou pequenas oficinas mecânicas que também teriam que proceder com isso. As embalagens de agrotóxicos são muito bem equacionadas, porque a Associação Rural de Canas destina para o INPEV, que é um órgão que cuida da gestão desse tipo de resíduo. Bom, o que a gente concluiu? Que a parte principalmente de pilhas, baterias e eletroeletrônicos era um pouco falha, porque a gente encontrou inclusive no aterro sanitário VSA e no Botafora. Botafora e uma medida ainda, como eu disse anteriormente, pior ainda. O que seria ser feito, né? A cobrança pela elaboração dos planos de gestão de resíduos sólidos desses fabricantes e desses comerciantes. Porque, conforme o Guilherme falou, seguiria a mesma linha da Sabesp, teria que existir essa cobrança aí. E também a implantação de pontos de entrega voluntária, né? Como são esses ecopontos aí que muitas cidades brasileiras têm, né? Onde a população descartaria eletrônicos, enfim. O Carol vai falar um pouquinho dos financiamentos agora. Bom, a gente percebeu que Canas apresenta alguns problemas, mas também existem algumas iniciativas. E a gente sabe, no próprio produto, a gente sabe que o balanço final
do município, existe um déficit nele. Então, o município gasta muito, só que não consegue, de acordo com a sua receita, pagar esse gasto que tem com resíduos sólidos. Só que, como o Guilherme falou, Canas, tendo o PMGs, ele consegue ter acesso a recursos da União. Então, consegue ter financiamentos de projetos e verbas através de alguns órgãos públicos, né, alguns empreendimentos. Então, vou citar alguns, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, Fundo Clima, FEHIDRO, FECOP, Procatador. Então, quem lê o plano pode perceber que é bem caro o investimento de algumas coisas, porém, tem financiamento, tem como conseguir financiamento por outros modos, né, outras vias. E aqui é uma tabela mostrando quando que a revisão do plano deve ser feita. Como o Guilherme falou, a revisão do plano deve ser feita junto com o plano plurianual, para que as medidas do plano sejam acompanhadas junto com a futura gestão, a nova gestão do município. Então, assim, a gestão pública sempre tem que estar revisando junto com sua equipe, né? Quais medidas vão tomar, o que vai fazer, quanto vai gastar na parte de resíduos sólidos, por isso que é necessária a revisão e sempre estar atualizando o plano. E como um tópico importante que a gente levantou são os passivos ambientais. Os passivos ambientais são áreas que necessitam um certo custo para preservar, mitigar, recuperar ou proteger essa área. E aqui em Canas, existem 3 passivos, né? Um é o antigo lixão do Brejão. Antes da lei ter barrado o uso do lixão a céu aberto, todo mundo, né, todos os municípios despejavam lixo nessas áreas. E ele se encerrou em 2001. Ele é uma área particular, então ele passou por um processo de recuperação. Porém, visita ao local, a gente percebeu que a área se encontra com lixo. Então, cabe à prefeitura entrar em contato com o dono do local para averiguar e ver o que está acontecendo. E, se for necessário, entrar em contato com o órgão fiscalizador para atuar esse proprietário do local, para evitar futuros problemas. Após o encerramento do lixão a céu aberto, a CETESB implantou um aterro sanitário de valas no Vassoural, que é no município de Lorena, e ele foi usado no período de 8 anos, e a CETESB fez todo o processo dele, só que a prefeitura não tem, após que você faz recuperação de uma área, você tem que fazer o monitoramento dela, e Canas não tem esses documentos com ela, né? A prefeitura não tem, então a prefeitura tem que cobrar da CETESB esses documentos para ter guardado, né, caso o Ministério Público venha atuar ou qualquer outro problema. E o atual Botafora, né, que foi finalizado esse ano, que aí, no caso, como o Túlio comentou, um dos primeiros processos para recuperar essa área é o encerramento da mesma. Isso já aconteceu. Então, Canas agora tem que elaborar um projeto para recuperar essa área. Então, fazer da área talvez um parque, alguma coisa de acesso à população. Aí tem que ver a gestão, qual é a melhor maneira, o que deve ser feito. E aqui algumas medidas saneadoras, a gente colocou uns prazos, que tanto de curto, médio e longo. Então é encerramento do Botafora e começar a dar a destinação correta, principalmente aos resíduos de construção civil, seja por parceria com o município de Lorena, ou a criação de uma área de transbordo, ou um aterro de inerte. A elaboração do PRAD para o Botafora, que provavelmente vai ser o próximo passo que a gestão pública vai fazer. Realizar o monitoramento dos passivos, então cobrar da CETESB como é que está a situação do lençol freático, do solo, do aterro do Vassoural. Revisar os planos o PRAD do Vassoural para verificar se todo, foi colocado como é que pode falar? Foi feito, coletou gás, como é que está a quantidade de gás? E fiscalizar sempre, né, a área do lixão no Brejão, para ver se não está recebendo descarte irregular. E, bom, falando agora de
quanto que o município iria gastar, né? Todos os cálculos que a gente fez na elaboração do produto foram estimados através da literatura, de outros planos. Então, é apenas um valor. No plano, a gente colocou tudo, desde quanto que gastaria com equipamentos, mão de obra. Então, para implantar uma UTC, que é uma unidade de triagem e compostagem, Canas gastaria em torno de R$500 mil. É um valor bem alto, mas tem um aporte financeiro que tem como, através de projeto, Canas conseguir financiamento do governo federal ou do próprio estado de São Paulo. A implantação de uma ATT, de uma área de transbordo e triagem, é em torno de R$200 mil. A construção de um aterro de inerte, a gente pode ver que o valor não é tão alto assim, em torno de 30 mil. A recuperação da área de Botafora, pelos cálculos que a gente fez, deu em torno de 381 mil. E a gente pode perceber que o programa de educação ambiental, como é que pensamos para fazer esse programa? A gente colocou o custo de R$5 por munícipes, que o município gastaria para praticar iniciativa de educação ambiental, seja dentro de escolas, seja em atividades na prefeitura, ou em qualquer lugar. Porque, como os meninos comentaram várias vezes, o maior problema é a questão da conscientização da população. Então, a população sabe que é errado, vê aquele lixo ali, continua jogando e acha que é responsabilidade da prefeitura, só que a prefeitura fala que é responsabilidade de outra pessoa. Por isso que é necessário a definição de responsabilidade. Mas quem jogou? Quem que faz? Quem que coleta? Então, Canas gastaria em torno de quase R$1,5 milhão aí em medidas assim para melhorias. Lembrando que essas medidas, por exemplo, se Canas construir um aterro de inerte, pode receber esses resíduos de Cachoeira, de Lorena. Então, pode ser uma maneira também do município começar a arrecadar, aumentar a receita. Então, é algo interessante, já que o município não tem, a receita é baixa e já tem problema com esses resíduos. Então, os resíduos do município já vai para um lugar correto e ainda consegue receber de outros municípios, que é algo positivo para todos. E aqui, não dá para enxergar muito bem, mas a gente fez um cronograma de ações. Cronograma, assim, de curto, médio e longo prazo. Como Canas, a gestão pública deve agir a partir desse PMGs que a gente elaborou. Então, coisas de curto prazo, né, que seria de início para a próxima gestão. Então, que a gestão começa no próximo ano. Começar a iniciativa de educação ambiental. A educação ambiental é algo que Canas a gente colocou, vai ter que ser prolongado sempre, porque realmente é uma mudança cultural. Então, como que muda? Falando toda hora, não joga papel ali, não faz isso, não faz isso. Implantação da coleta seletiva é algo que eu acho que Canas deve sim começar já a pensar em fazer. Receber os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, tanto das indústrias como dos empreendimentos que geram, importam ou vendem resíduos de logística reversa ou resíduos industriais, porque aí é uma maneira do município saber, então a indústria X está gerando isso de resíduos, mas aonde que está jogando? Está jogando numa área particular da prefeitura. E aí Canas consegue ter controle de quem está fazendo o quê. Fica mais fácil na hora de entrar em contato com algum órgão fiscalizador para falar, está acontecendo isso, tem como atuar? Empreendimento X? E aí Canas pode vir a evitar vários problemas. Então, colocar ecopontos, né? A prefeitura tem um espaço grande, então dá para usar lá o local para arrecadar pilhas, baterias, lâmpadas. Só que sempre precisa divulgar para a população, porque às vezes a prefeitura faz iniciativas interessantes, só que a população, eu não sei. A gente pode perceber pela audiência. E Canas a gente viu que tem poucos catadores de materiais recicláveis, não tem muito. Então, tentar, através da UTC, né, que é a Unidade de Triagem e Compostagem, formalizar esses catadores, né? Então, ao invés de eles ficarem na informalidade, trazer eles para o mercado de trabalho e mudar a situação social dessas pessoas. Então, começar a elaboração do projeto de UTC e ajustar a taxa de limpeza urbana. A gente viu que Canas mudou o seu código de leis e começou a cobrar uma taxa pelo IPTU, dentro do IPTU, para limpeza urbana.
Então, sempre está ajustando ela de acordo com a situação orçamentária do município, mas também de maneira que não cobre assim, de maneira exorbitante dos munícipes, porque até então a educação ambiental vai estar junto. E aí, médio prazo seria já a destinação correta já do construção civil, já teria um aterro, continuar recuperando as áreas de bota fora. E aí a questão mais de longo prazo é a questão de sempre ficar fazendo a fiscalização de todas as medidas, né? Então já passou um longo tempo, ver se todas as medidas que foram implementadas estão funcionando, sempre fiscalizar. E então esse é o cronograma que propomos, né, para o município de Canas. E aí agora a gente quer saber se vocês têm alguma dúvida, sugestão, crítica ou querem comentar algo. A gente ia pedir para vocês falarem no microfone também, quem quiser alguma coisa, alguma colocação, alguma dúvida. A gente acabou esquecendo de falar também que já foi elaborada a versão preliminar do plano. Ele encontra-se em consulta pública na internet, inclusive na Prefeitura Municipal. Do lado da Secretaria da Prefeitura tem uma urna com sugestões, em que vocês podem sugerir alguma coisa. Mas por hora a gente queria saber se alguém tem alguma colocação, alguma ideia, porque a versão final ainda não foi fechada e seria muito importante ouvir vocês, assim, porque às vezes nós propusemos essas coisas, mas realmente falta alguém da população, algum munícipe mesmo, para sugerir algo. Então, gente, fiquem à vontade, por favor. Lembrando também que a gente colocou as ações, a gente citou brevemente aqui, lógico, não dá para falar 100% sobre todas, só que tá tudo lá no plano, existe cronograma, existe toda a parte financeira, as ações, ou seja, tá tudo bem explicado lá, e desde que a prefeitura comece a implementar as ações que estão lá, podem surgir coisas positivas disso tudo. A gente pode perceber que o município assim, é pequeno, então pode acontecer várias iniciativas legais e a própria lei fala, é uma responsabilidade compartilhada, então não é uma responsabilidade apenas da prefeitura ou apenas do legislativo ou apenas de nós, moradores, é uma responsabilidade de todo mundo, então todo mundo tem que trabalhar em conjunto para que as ações melhorem, porque, bom, quem vai ficar nesse mundo aqui, né, nas próximas gerações vão ser os filhos nossos. Então a gente tem que começar a ficar mais consciente de qual futuro a gente quer dar para os nossos filhos, né? Então vai ser onde? Vai ser onde não vai ter mais natureza, o filho vai estar sem recursos, então a gente tem que pensar muito nisso. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa, falar? Caso alguém não se sinta à vontade para falar em público, pode deixar ali, pegar um papel, escrever, caso se sinta à vontade. Dentro da prefeitura tem uma urna de sugestão e crítica. Quem se sentir à vontade assim, para escrever, fique à vontade para colocar. A gente vai ver se tem alguma sugestão, alguma crítica, e a gente vai colocar na versão final do plano. Se alguém não assinou a lista, por favor, assinem ali para a gente fazer um relatório técnico sobre essa audiência. E, bom, a gente queria agradecer a todos pela participação, por terem disponibilizado um pouco do tempo, que a gente sabe que é corrido, para participar de algo para vocês, né, que são os munícipes daqui. Agradecer à Prefeitura de Canas por todo o apoio, a Selma, que não se encontra aqui, mas a Rossana, que veio representando a Prefeitura. Agradecer... Quem mais? Bom, agradecer a todos vocês por terem vindo. E aqui a gente deixa uma tirinha. Vocês podem perceber aí, ó, que tá tendo uma enchente, e essa enchente é de lixo. E aí a moça fala, vamos ter que mudar. Aí o moço fala, sim, os nossos hábitos. Então é uma questão de hábito cultural e com muito trabalho, conscientização. Então, é isso, gente. Muito obrigada por tudo.
Boa noite a todos. Você falou assim que a prefeitura podia incentivar os catadores de lixo não, de reciclagem informal. Como que a prefeitura pode fazer tirar da informalidade esses catadores? Bom, boa noite. Uma excelente pergunta, né? É o que a Carol comentou. No plano a gente acaba escrevendo muita coisa, mas como a apresentação tem que ter um tempo limitado, a gente acaba não abordando todos esses aspectos. Mas uma forma de você trazer a inclusão desses catadores seria justamente começar por um cadastro simples. Alguém da prefeitura ir atrás, abrir algo assim, uma ficha de cadastramento, onde poderia ocorrer o cadastro desses catadores. Para quê? E até mesmo um questionário, contendo perguntas como, por exemplo, você gostaria de trabalhar em um sistema de cooperativa? Qual seria a sua disponibilidade? Para depois pensar em medidas de instituir essas linhas de inserção. Mas a princípio seria justamente isso, fazer um cadastro desses catadores, pensar se existiria realmente interesse e também explicar o que beneficiaria, o que um trabalho em coletividade beneficiaria eles. Você teria assim, você poderia disponibilizar segurança maior para eles, teria condições de vida melhor, ganho financeiro melhor, realmente trabalhar a educação ambiental com esse pessoal, que eles desenvolvem sim um trabalho muito importante, mas às vezes não têm consciência do que eles estão fazendo. Assim, é um trabalho de formiguinha, são trabalhos isolados, mas a partir do momento que você conscientiza esse pessoal, você sabe, você vai ter retorno deles, você vai ter uma abordagem muito positiva. Alguém quer complementar? E só complementando, caso venha realmente a prefeitura implementar uma unidade de triagem e compostagem, os catadores informais, depois desse cadastro, podem sim trabalhar ou nessa UTC ou numa futura cooperativa que venha a existir no município. Então seria um cadastro, ver quem tem interesse e aí inserir eles dentro desse serviço que eles já estão acostumados, que é a separação do lixo, coleta. Então aí seria, acho que isso, bom, foi isso que a gente escreveu no plano, né? Se você tiver alguma sugestão de como, tipo, alguma ideia, assim, a gente aceita também, seja bem-vindo. Calma. Tá, foi perguntado se pode ceder uma área. Sim, com certeza, né? Existem alguns terrenos municipais de posse da prefeitura, inclusive a gente escreve sobre isso também, que inclusive é o correto, né? Porque você, para instituir uma cooperativa, algo que traz realmente esse benefício social, a prefeitura dispondo, oferecendo um terreno para implantação, aliado a todos esses programas de financiamento que a gente abordou, seria a solução assim mais plausível, entendeu? Exatamente. E na realidade uma cooperativa não é nada tão super elaborado, são maquinários relativamente simples, lógico, não tão baratos, mas igual a gente já falou, existem programas, o Procatador é um que funciona bastante, que os municípios conseguem adquirir verbas, e você, tendo a área, faz um galpão, tem os equipamentos através de um financiamento desse, você já dá um vislumbre melhor para os catadores, eles provavelmente fazendo um cadastro, igual o Túlio falou, eles ajudariam a participar disso, e a cooperativa em si, ela traz benefício financeiro, né? Primeiro que você vai ganhar por deixar de dispor esses recicláveis no aterro sanitário, que a gente paga por isso, e segundo que vai ter o reaproveitamento, vai ter a venda desses materiais. Isso vai gerar um custo que pode ajudar no pagamento de um salário digno para os catadores. Por curiosidade, no plano, na parte de orçamentos, a gente fez um cálculo de que Canas, se não fizer nenhuma medida, o município, né, a prefeitura vai chegar a gastar quase R$90 mil para destinar o lixo no aterro. Com as iniciativas, criação de uma cooperativa, compostagem e uma UTC, Canas vai só gastar cerca de R$15 mil para colocar que é apenas o rejeito, aquilo que não tem como reaproveitar. Então,
a gente pode perceber que financeiramente essas medidas a longo prazo vão tipo, gerar depois a gente fala que é um payback, né, um retorno financeiro para o município. Então, vai investir, vai ser mais caro no começo, porém o retorno vai ser algo positivo tanto financeiramente, socialmente e ambientalmente, né, que é algo que o município tem que visar a ser, né, um município sustentável. Esse valor correlativo ao quê, perdão? Bom, a pergunta foi se esse valor de 90 a 15 mil é um valor mensal. Não, é um valor por ano. O contrato do município com o aterro é anual. Então, esse valor assim, de 90 mil é o valor que gasta no ano. Só complementando essa ideia da coleta seletiva, também é importante, claro, o cadastro, a educação ambiental junto com os catadores, mas também, a partir do momento que você tem a população aliada com os interesses dos catadores, ainda é melhor, né? Como que você atingiria isso? Com a educação ambiental na população também, entendeu? No caso da cooperativa, quem gerencia a cooperativa? A própria prefeitura ou os catadores? Na realidade, muitas vezes é mais na base da conversa mesmo, né? Se existe uma pessoa que está ali, é capaz de fazer a gestão, ela pode fazer ela mesma, ou então, inicialmente, a prefeitura... Na realidade, é bom que a prefeitura tenha noção sempre do que está acontecendo na cooperativa. Talvez não alguém da prefeitura municipal trabalhando diretamente lá, mas alguém que seja pelo menos um responsável legal por aquilo. Agora, em relação às atividades ali, pode ter uma pessoa dentro dos catadores que seja responsável e fazer essa interface entre a prefeitura e a própria cooperativa. Na realidade, a prefeitura ela vai dar o início, ela vai dar o suporte para essa cooperativa existir. E aos poucos, quando essa cooperativa se tornar sustentável, aí vai ter um grupo, e esse grupo vai começar a divisão de cargos. Porém, é uma cooperativa, então todos recebem o mesmo valor. Então, cabe à prefeitura continuar dando apoio à cooperativa e sempre ajudando da melhor maneira possível, porque a gente percebe que um grande problema dentro das cooperativas é corrupção. Então, principalmente pelo fato de ser um valor dividido por todos. Então, a prefeitura tem que estar lá, de maneira íntegra, para ver se não está tendo esse desvio, para que seja algo legal para todos saiam beneficiados, né, dessa cooperativa. Quer continuar alguma coisa? É muito comum, na realidade, em vários municípios acontece isso de ter um início da cooperativa, consegue os equipamentos, consegue o local, tudo, só que por falta de gestão ou por falta de um acompanhamento da prefeitura, os catadores voltam à prática informal que, segundo eles, às vezes é até mais vantajoso do que trabalhar na cooperativa. Então, é importante sim que esteja alguém ali da prefeitura responsável por aquilo, para fazer com que seja mais vantajoso, porque para o município obviamente agora a gente tem que pensar na própria pessoa, né? Então a gente tem que fazer com que seja vantajoso trabalhar para o município, não de uma forma sozinha, né? Individual. Você falou de outro assunto, do aterro do Cantagalo, parece. Do Vassoural. Hoje está desativado esse aterro. A prefeitura não utiliza mais. A prefeitura leva no aterro sanitário de Cachoeira Paulista. E você falou alguma coisa desse aterro aí, eu queria que você explicasse melhor para mim, que eu não entendi bem. Bom, esse aterro, ele é um aterro de valas, né? Ele é um aterro sanitário de valas, que é um procedimento diferente do aterro sanitário de Cachoeira, que é um processo técnico apenas. Ele foi feito pela CETESB. Então, a CETESB organizou um projeto de licença de operação, de instalação,
para a construção desse aterro no bairro do Vassoural. O que eu quis dizer é que, como a área foi encerrada, a CETESB tem que continuar fazendo monitoramento do lençol freático e do solo, para ver se está ok, se não está tendo contaminação, se a recuperação está acontecendo de maneira correta. Porém, o município não tem esses documentos. A prefeitura, então, tem que cobrar a CETESB sobre esses laudos, para que, caso o Ministério Público venha um dia conversar com a prefeitura tem esses documentos e fala, ó, tá tudo certo. Entendeu? Certo? Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Sugestão? Então, obrigada por todos que participaram no levantamento de dúvidas. Acho que a intenção da audiência é essa mesmo, porque o plano ele é bem extenso, então, às vezes, ficam dúvidas, questionamentos, então a audiência serve para isso, para a gente tentar explicar melhor para vocês. E, se possível, sempre que der assim, deem uma lida no plano. Ele vai ficar, acredito que, na prefeitura durante todo o prazo, né? Até a próxima semana, então vão lá. Oi? A versão preliminar, a versão final depois vai ficar exposta na sede da prefeitura para consulta dos munícipes, assim que desejar. Assim, a gente já falou que o plano é muito extenso, sim, são inúmeras páginas, mas ele contém certas páginas, por exemplo, inclusive a tabela que a gente mostrou de metas e ações é um guia, né, para o plano, né? Ela acaba funcionando como um guia. Por quê? Ela aborda todos os prazos de execução das tarefas. Então tem algo que não vai ser no mandato do senhor prefeito, mas vão ser nos próximos mandatos, assim como vão ser daqui a 3, 4 mandatos. Mas tem, por exemplo, até o mandato do Lucemir, tem quais medidas são prescritas ali. Até 2022 tem tudo bem detalhado, certo? Entendeu? Ele é um documento muito legal de ser consultado, a gente estimula vocês a consultar, porque foi muito bem planejado, deu muito trabalho, a Rossana acompanhou o nosso trabalho, enfim. E por isso que a gente realmente peça que vocês participem nessa etapa final. Como a Carol disse, a versão preliminar está online, está na prefeitura com uma urna. Talvez, assim, depois em conversa com familiares, em casa, amigos, vizinhos, podem existir ideias que venham à tona. E a gente peça realmente que vocês mandem por Facebook, que eu acho que é a forma como está disponível, ou até mesmo na urna da prefeitura, a sugestão. Escrevam, que a gente vai olhar daqui a uma semana, a gente vai ver, às vezes pode surgir uma grande solução, porque por ser algo muito complexo, as soluções não precisam necessariamente vir da gente. Como a gente fala, vocês conhecem a realidade melhor que a gente. Mas, muito obrigado, viu, gente, pela participação de todos. Então, essa audiência toda é sobre o produto 5, que ele é a versão preliminar do plano de resíduos sólidos. O próximo vai ser a versão final, que a gente vai levar em consideração todas as sugestões, tanto aqui levantadas quanto disponíveis, igual falou, na prefeitura e nas redes sociais, para então a gente fazer a versão final, que é o produto 6, e o produto 7, ele é uma versão síntese do plano final. Então, ele vai servir como uma base para saber que tipo de informação você vai achar onde e, enfim, como instrumento de planejamento para a gestão dos resíduos aqui do município. Então tá bom, muito obrigado. A gente vai encerrar então a audiência. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todo mundo.